Tem coisas que a gente sente antes de saber. Intuições que se alojam no peito como umidade no canto da casa, silenciosas, incomodas, mas difíceis de ignorar. Eu já carregava essa sensação fazia meses, mas naquela terça-feira, ela virou certeza. Era fim de abril. Chuva fina escorrendo pelas janelas da nossa varanda em Campinas. Tinha sido uma semana exaustiva no trabalho. A equipe inteira virada, terminando uma migração de sistema que tirou meu sono por dias. Mas naquela noite, cheguei em casa mais cedo do que o habitual, com um plano simples: cozinhar o prato preferido da minha esposa e fingir, só por uma noite, que estávamos bem. Preparei tilápia no papelote, com alho, limão siciliano e uma pitada de alecrim fresco, como ela gostava. Acompanhado de legumes no vapor e um vinho branco leve. Quando ela entrou na cozinha, vestindo aquele moletom velho que costumava usar nas noites preguiçosas, senti uma pontada de nostalgia. Mas bastou um segundo de olhar vazio e um "não tô com fome hoje" murmurado por trás do celular para me lembrar de onde a gente realmente estava. Ela passou 2 horas no sofá, com os olhos grudados no aparelho, rindo sozinha de mensagens que não eram minhas. Nem tentou disfarçar. Enquanto eu lavava a louça, em silêncio, senti algo dentro de mim começar a rachar. Não um estouro, mas um sussurro contínuo de desalento. Nos meses anteriores, Janaína havia se tornado uma presença estranha dentro da nossa casa. Evitava contato visual. Respondia perguntas com monossílabos. Mas se transformava quando pensava que eu não estava olhando. Bastava uma notificação no celular, e o rosto dela ganhava cor. Risos abafados, saídas rápidas para o quintal, e aquele jeito de esconder a tela sempre que eu me aproximava. Então veio a bomba. 2 dias depois, enquanto revirava a gaveta da sala procurando um carregador, ela soltou: "Tô indo pra Caldas Novas no fim de semana." Do nada. Sem olhar nos meus olhos. Como se estivesse falando de comprar pão. "Com quem?" perguntei, mesmo já sabendo que não queria ouvir a resposta. Ela deu aquele sorriso ensaiado, aquele que você treina na frente do espelho quando precisa parecer convincente. "Sozinha. Preciso de uns dias de paz." "Você anda atolado no trabalho mesmo, né?" O jeito como ela disse sozinha me fez gelar por dentro. Não era só a palavra. Era o tom. Como se estivesse testando até onde eu iria. Mas eu não fui. Só balancei a cabeça. Porque parte de mim ainda preferia o conforto da ilusão à dor da verdade. Na sexta de manhã, ela saiu com as malas prontas, unhas recém-feitas, cabelo arrumado como se fosse tirar fotos para a revista de viagem. Entrou no carro dela, colocou uma playlist animada e foi embora. Eu fiquei na porta da sala, vendo o carro desaparecer na esquina. E mesmo sem saber ao certo o porquê, eu não consegui ir trabalhar naquele dia. Passei horas andando de um cômodo para outro, até sentar na escrivaninha e abrir o notebook. Foi ali que cometi o erro, ou talvez o acerto, de fuçar nossa conta conjunta da operadora de celular. Queria entender. Qualquer coisa. Um rastro, uma pista. Não precisei procurar muito. Lá estava, um número salvo como Elias. Chamadas de madrugada. Mensagens constantes. Conversas que começavam às 6 da manhã e iam até depois da meia-noite. O último SMS foi enviado 15 minutos antes dela sair de casa. "Mal posso esperar para te ter de verdade. Dessa vez, ninguém vai atrapalhar." Meu corpo congelou. A garganta secou como se eu tivesse engolido areia. Rolei a tela, devagar, lendo mais e mais. Até que um nome apareceu entre as mensagens. Edu não desconfia de nada. Ele sempre foi bom demais para mim. Edu. Era eu. Bom demais. Tolo demais. O coração apertou. Copiei o número. Busquei em tudo que era site de consulta. Até que veio o resultado. Elias B. Monteiro. Analista sênior na empresa onde Janaína trabalha. Aquela pontada no estômago virou uma faca. Eu lembrava dele. Ela já tinha mencionado o sujeito num jantar, entre risos: "Aquele lá só sabe falar de churrasco e futebol." Agora eu sabia que ele sabia falar outras coisas também. E o mais difícil nem era aceitar que ela tinha outro. Era saber que, naquele exato momento, ela estava com ele. Num resort. Talvez numa cama. Talvez rindo da minha cara. E eu ali, sozinho, preso numa casa onde tudo, até o cheiro do travesseiro, parecia conspirar contra minha sanidade. Mas o que aconteceu depois, ninguém teria como prever. Nem eu. Porque naquela mesma tarde, meu celular tocou. E foi essa ligação que mudou tudo. O telefone vibrou em cima da mesa com um número estranho. Número com DDD de outro estado.
Hesitei por um segundo. Talvez fosse telemarketing, ou alguma dessas fraudes que tentam te pegar desprevenido. Mas algo me fez atender. Do outro lado, a voz de um homem. Baixa, cansada, arrastada como se ele não dormisse há dias. Você é o Eduardo, marido da Janaína? Sou. Quem tá falando? Silêncio por um segundo. Ele respirou fundo. Meu nome é Rafael. Sou irmão do Elias. Meus dedos gelaram em volta do celular. O nome reverberou dentro da minha cabeça como um soco. Olha, eu não sei exatamente como dizer isso. Mas o Elias desapareceu. Minha mente tentou acompanhar o que ele dizia, mas era como se as palavras viessem debaixo d'água. Tudo em volta pareceu diminuir, como se o mundo tivesse tirado o som de fundo para destacar só aquela frase. Desapareceu como assim? Perguntei, sentindo as pernas fraquejarem. Ele e sua esposa foram vistos juntos no resort em Caldas Novas na sexta noite. Jantaram, foram pro bar. Depois disso, ninguém mais viu ele. A Janaína foi vista sozinha no café da manhã no sábado. O carro dele ainda tá no estacionamento do hotel. E ele, sumiu. Dei alguns passos sem perceber, parando no meio da sala como quem perde o rumo. O homem continuou, a voz tremendo. Eu achei que ele tinha fugido com ela. Mas ele nunca some assim. E quando a gente acessou o tablet dele, tinha muita mensagem com ela. Muitas. E, bom, tinham coisas que me deixaram preocupado. Por que você tá me ligando? Perguntei, quase num sussurro. Ele respirou fundo. Porque você também tá no meio disso. E, sinceramente, se a Janaína mentiu pra você, pode estar mentindo pra todo mundo. Eu não sei o que aconteceu com meu irmão. Mas se tem alguém que sabe, é ela. Aquilo me esmagou. A dor da traição ainda estava quente, mal digerida, e agora se misturava com algo pior. Medo. Desconfiança. E uma estranha sensação de que aquilo tudo era maior do que parecia. Rafael me mandou prints das mensagens. Vídeos curtos. Áudios trocados entre os dois. Eu li tudo sozinho, trancado no carro, com o motor ligado e a cabeça em parafuso. Você é o único que me entende. Vamos sumir, Elias. Só nós dois. Edu é mole. Ele vai superar. Uma hora ele aceita. Fiquei ali por horas. Sem comer. Sem conseguir engolir nada. Só olhando pra tela, vendo minha história ruir em tempo real. Tinha coisa demais. Coisa que ninguém devia ter que descobrir assim. E mesmo com o corpo dizendo pra eu fechar tudo, eu não conseguia parar de ler. O pior não era o conteúdo. Era o tom. A leveza. O modo como ela falava de mim, do nosso casamento, como se fosse um empecilho pequeno. Um detalhe a ser ignorado. Aquilo doeu mais que qualquer cena de traição. Mas eu precisava saber mais. Entender o que aconteceu de verdade. Aquela sensação incômoda de que tudo era muito mais sombrio do que parecia começou a se fixar na minha cabeça como um prego mal batido. No domingo à noite, ela voltou. Chegou como se estivesse voltando da academia. Vestida casual, com uma sacola de mercado numa mão e as chaves girando na outra. Sem pressa. Sem culpa. Como se o fim de semana tivesse sido um retiro espiritual. Do outro lado da cozinha, eu observei. Ela sorriu. Comprei coisas para fazer tapioca. Tava com saudade da nossa rotina. Rotina? Aquilo me bateu como um deboche. Notei que a aliança não estava na mão dela. Perguntei, direto. Cadê sua aliança? Ah, tirei no spa. Guardei na necessaire. Esqueci de pôr de volta. Simples assim. Enquanto ela falava das compras, da tapioca, do trânsito da volta, eu via a boca dela se mexendo, mas ouvia outra coisa. O eco das mensagens. O tom íntimo com Elias. O sorriso dela agora parecia o mesmo dos áudios. Naquela noite, enquanto ela escovava os dentes, me aproximei da porta do banheiro. Encostei no batente, com os braços cruzados. Cadê o Elias? Perguntei, sem elevar a voz. Ela parou de escovar. Ficou imóvel, olhando o próprio reflexo. Cuspiu, enxagou, e aí riu. Não de nervoso. De deboche. Por que você tá perguntando isso? Porque o irmão dele me ligou. Disse que vocês dois estavam juntos no resort. Mas só você voltou. Ela cruzou os braços. Ficou me encarando pelo espelho. Você falou com o Rafael? Sim. Falei. E agora quero saber, o que aconteceu com Elias? Ela girou lentamente e disse, seca. Ele tava lá. Mas eu não sabia que ele ia. Descobri quando cheguei. Não foi combinado.
A gente só coincidiu. Olhei para ela. Para a cara dela. Para a expressão que não tremia, não mudava. Pensei nas mensagens, nos áudios, no tom íntimo, na despedida calorosa antes da viagem. E ela ali, me dizendo que foi tudo por acaso. E foi aí que eu entendi. Se ela era capaz de mentir com essa naturalidade, ela era capaz de qualquer coisa. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitado ao lado dela, ouvindo sua respiração calma, compassada, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, minha cabeça girava, girava, sem freio. Janaína dormia de conchinha, virada para o lado oposto. O mesmo lado que sempre escolhia. Era estranho como tudo parecia igual, e ao mesmo tempo não era mais nada. A mulher que estava na minha cama era a mesma com quem eu sonhei em envelhecer. Mas agora, parecia uma estranha vestindo a pele dela. Às 3 da manhã, desci até a garagem. A luz amarelada da lavanderia iluminava pouco, mas o suficiente para eu encontrar a mala dela ainda no canto. Intacta. Ela tinha chegado, deixado tudo ali e seguido como se nada tivesse ocorrido. Eu encarei a bagagem por alguns minutos, coração apertado, mãos suando. Abri com cuidado. Entre roupas de banho, produtos de beleza e folhetos de spa, parecia tudo normal. Até que encontrei um cartão-chave do hotel, guardado num bolso lateral. Ainda com um envelope de papel. Escrito à mão, com caneta azul, quarto 215, J+I. Meu estômago revirou. Ela tinha mentido. Mentido com firmeza. Com calma. Mentido com aquele olhar que atravessa o peito como faca cega. Fotografei tudo. O cartão. O papel. Um recibo de massagem em nome dos dois. E depois fechei a mala como estava. Voltei pro quarto com as pernas trêmulas. Na manhã seguinte, ela desceu tranquila, de pijama, bocejando alto, como se o mundo ainda fosse o mesmo de antes. Veio até mim, pegou uma caneca e disse: "Fiz café no hotel, mas o seu é sempre melhor." Eu me virei, encarei os olhos dela. "Você dividiu o quarto com ele?" Ela piscou uma vez. Depois outra. Aquela pausa curta. Aquela recalculada interna que ela sempre fazia antes de responder. Foi só um segundo, mas suficiente para eu saber que ela estava escolhendo a mentira. Já falei que não. Ele estava lá. Só isso. Mostrei a foto no celular. O cartão com os nomes. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, como fumaça de incêndio. Por fim, ela soltou uma risada seca, quase nervosa. "Você tá transformando isso num drama de novela, Eduardo. Vai dizer que agora acha que eu matei o cara." Eu não disse nada. Ela passou por mim, empurrando de leve meu ombro com o braço, como quem diz não enche. Mas ali, no meu peito, algo tinha virado pó. Ela passou o domingo fingindo normalidade. Fez almoço, elogiou o molho da macarronada, assistiu série no sofá. Mas não falou de Elias. Só o nome dele já parecia proibido. Na segunda, tomei coragem e liguei para a delegacia local. Pedi para falar com o inspetor encarregado do caso de desaparecimento. O nome dele era Barreto. Voz firme, experiente. Como de alguém que já viu mais mentira do que verdade na vida. Fui até lá e entreguei tudo. Prints, gravações, os dados do quarto. Expliquei tudo o que sabia. Fiquei horas naquela salinha sem janelas, iluminada por fluorescentes que zumbiam como mosquitos invisíveis. Enquanto eu falava, Barreto anotava tudo num caderninho surrado, sem interromper. Quando terminei, ele respirou fundo e disse: "Eduardo, a última imagem da sua esposa com o Elias é da noite de sexta. Eles aparecem juntos no bar do hotel às 21h40. Depois disso, ela é vista sozinha, voltando ao quarto. Ele não aparece mais em nenhum ponto. Nem nas câmeras de saída. O carro dele tá lá até hoje. E o celular dele parou de emitir sinal às 5 horas da manhã de sábado." As palavras dele não vinham com drama. Vinham como um laudo. Um boletim de ocorrência sem emoção. Mas dentro de mim, era como se alguém estivesse desmontando as peças do mundo uma a uma. "Ela foi a última a vê-lo?" perguntei. "Tudo indica que sim." Saí da delegacia com a alma feita de areia. O que antes era só suspeita, agora era dado. Informação fria. Cronologia. Naquela noite, cheguei em casa e ela estava no sofá, bebendo vinho, como se nada tivesse acontecido. Me olhou por cima do ombro e disse: "Sumiu, né? Você nem avisou onde ia." "Fui à polícia." Ela levantou, com o copo ainda na mão. "Você é mesmo previsível, sabia?"
Sempre agindo como se fosse o mocinho da história. Mas mocinho de verdade não espiona, não fuça mala, não corre pra polícia. Você mentiu pra mim. Ela deu um passo à frente, colocou a taça na bancada e abaixou o tom da voz. E você acha que isso é crime? Traição não dá cadeia, Eduardo. Olhei fundo nos olhos dela. Tão calmos. Tão seguros. E falei. Mas desaparecer alguém, dá. Pela primeira vez, o sorriso dela vacilou. O que me assustava não era só o sumiço do Elias. Era a frieza dela. Aquela forma meticulosa de fingir que nada estava acontecendo. Como se toda a situação não passasse de uma briguinha de casal mal resolvida. Na terça-feira, ela não voltou para casa. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Às 8 da noite, tentei falar. Caixa postal. Às 10, de novo. Nada. À meia-noite, eu já estava andando de um lado pro outro na sala, o coração feito um tambor desafinado. Mas não era preocupação por ela. Era um medo seco, que nascia da certeza de que ela estava escondendo alguma coisa. Algo grave. No dia seguinte, liguei novamente para o inspetor Barreto. Contei que ela havia sumido por quase 24 horas. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, ele perguntou. Você acha que ela está fugindo? Engoli em seco. Eu não sei. Mas, no fundo, eu sabia. Janaína não era do tipo que foge sem motivo. Ela não perde o controle. Quando some, é porque tá montando uma nova versão da história. Barreto me contou que estavam se preparando para chamá-la para um depoimento formal. Sem alarde. Nada que a fizesse se sentir acuada. Mas pelo visto, era tarde demais. Ela voltou às 11 da manhã. Com os mesmos óculos escuros de sempre, cabelo preso num coque displicente, uma blusa larga e a expressão mais calma do mundo. Abriu a porta, foi direto para a geladeira, pegou uma garrafinha d'água, como se tivesse ido comprar pão. Você passou a noite fora, falei, de pé no meio da cozinha. Ela me olhou, deu um gole na água, limpou os lábios com o dorso da mão e respondeu sem piscar. Estava com uma amiga. Qual amiga? Ela me encarou por alguns segundos, depois sorriu, como quem decide que não vai mais jogar aquele jogo. Edu, pra que esse teatro? Você já acha que sou culpada de tudo mesmo. Que diferença faz com quem eu estava? Faz diferença sim. Você fugiu. Ela largou a garrafinha na pia e cruzou os braços. Tá bom. Quer saber? Eu fui ver uma pessoa que podia me ajudar. Alguém que sabe resolver problemas. Problemas que o Elias deixou. Aquilo me paralisou. Que tipo de problema, Janaína? Ele se enrolou com gente perigosa. Devia dinheiro. Me envolveu sem que eu quisesse. Queria fugir. Disse que ia contar tudo pra você. Que ia me expor. Me ameaçou. E você deixou ele lá? Eu fui embora. Só isso. Ele surtou, começou a falar besteira, ficou agressivo. Eu saí do quarto e nunca mais voltei. As palavras dela saíam afiadas, mas medidas. Como se cada frase tivesse sido testada num espelho antes. E se a polícia encontrar o celular dele? Perguntei. Ela hesitou por um segundo. Mas não foi medo. Foi cálculo. Eles vão ver quem ele realmente era. Ele gravava tudo. Vídeos, áudios. Até nossas conversas. Se alguém tem que temer com isso, não sou eu. Ela sabia. Sabia que existia um rastro. E sabia o que estava nele. Foi aí que tudo fez sentido. As vezes em que ela saía do cômodo para atender chamadas. As mensagens apagadas. As horas trancada no escritório dizendo que estava em reunião. Elias tinha deixado uma trilha. E agora, aquela trilha podia afundá-la. 2 dias depois, me encontrei com Rafael novamente. A gente se falou por mensagem e decidimos nos ver num café discreto, no bairro do Cambuí. Ele parecia exausto. Os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Você achou alguma coisa? Ele perguntou assim que sentou. Ela me contou que o Elias gravava tudo. Que estava ameaçando expor coisas. Que devia dinheiro. Que surtou. Ele não respondeu. Apenas tirou o celular do bolso, desbloqueou e virou a tela para mim. Tava pensando em entregar isso direto para a polícia. Mas se o que você tá dizendo é verdade, você precisa ver isso antes. Era uma pasta sincronizada com a nuvem. Chamava-se J_Abril_23. Havia vídeos, áudios e conversas salvas automaticamente do tablet de Elias. Comecei pelo primeiro vídeo, gravado num espelho de quarto de hotel. Janaína sentada na cama, rindo baixo.
Elias por trás da câmera. Você acha mesmo que ele não sabe? Ele pergunta. Ela ri. O Edu? Não. Ele prefere acreditar que eu ainda sou a esposa perfeita. É mais fácil assim. Cortei o vídeo no meio. A náusea apertou. Mas continuei. Outro áudio, gravado na madrugada de sábado. Você tá ficando paranoico, Elias. Ele não vai fazer nada. Ele é frouxo. Ele tá desconfiado. E eu não confio mais em você. Você disse que ia me ajudar. Eu disse que ia pensar. Agora se vira. Ou some de vez. Me deixa limpa nessa história. Silêncio. Depois, só a respiração dela. Você não me assusta, Elias. Você é um caos. Eu não preciso de você. Parei ali. Não dava mais. Olhei para Rafael. Ele estava pálido. Esse foi o último arquivo que sincronizou. Depois disso, tudo parou. E ali, naquela tarde abafada de sexta-feira, eu entendi. Elias tinha deixado tudo. Como se soubesse que não sairia vivo daquele fim de semana. E Janaína sabia disso o tempo inteiro. Voltei para casa com o mundo girando devagar. Aquelas vozes, aquelas frases, elas não saíam da minha cabeça. E cada uma delas era como um prego cravado nas lembranças que eu tinha de nós dois. Do nosso começo, da nossa casa, da nossa vida. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, eu sentei no carro e fiquei olhando nossa janela acesa lá no segundo andar. A luz da cozinha filtrada pela cortina bege que ela escolheu no primeiro mês do casamento. Tinha algo perverso naquela imagem de normalidade. Entrei em casa e encontrei Janaína sentada à mesa, de moletom, comendo mamão com aveia como se fosse uma manhã qualquer. Sorridente. Tranquila. Você dormiu no carro? Perguntou, com um tom meio brincalhão. Passei a noite pensando, respondi, puxando a cadeira. Sobre o que? Ela perguntou, fingindo ingenuidade. Sobre o que você fez com o Elias. A colher dela parou no ar. Mas só por um segundo. De novo isso, Edu? Já não tá cansado dessa novela? Eu já te expliquei tudo. Não, você ensaiou tudo. Puxei o celular do bolso e dei play num trecho da gravação. Ou você some de vez. Me deixa limpa nessa história. A colher caiu no prato. Ela ficou imóvel. Pela primeira vez, sem uma resposta pronta. Sem aquela calma de sempre. Só um silêncio denso no ar. Ele gravava tudo, Janaína. E agora eu tenho tudo. As conversas. Os vídeos. A ameaça. O pedido de socorro. Ela me olhou de um jeito que eu não reconheci. Como se não soubesse se devia fugir ou atacar. Você invadiu a privacidade dele. Isso é crime. E sumir com uma pessoa, não é? Ela se levantou devagar. Caminhou até a pia. Lavou as mãos com calma. Respirou fundo. Você tá mesmo achando que eu fiz alguma coisa com ele? Eu tô achando que você viu mais do que contou. Que você deixou ele naquela situação de propósito. E que agora tá tentando limpar suas pegadas. Ela se virou. O que você vai fazer? Me entregar? Entregar as gravações? Vai bancar o herói agora? Não. Vou contar a verdade. Você já contou a sua. Agora é minha vez. Saí de casa sem olhar para trás. Liguei direto pro inspetor Barreto e pedi para marcar um novo depoimento. Fui naquela mesma salinha apertada, agora com uma pasta de arquivos, um pendrive e a certeza de que não dava mais para voltar. Mostrei tudo. A gravação da voz dela. O cartão do quarto. As mensagens. Os vídeos do Elias rindo com ela, dizendo que estavam prontos para começar uma vida nova, longe de mim. E depois, os áudios da tensão. Do desespero. Do rompimento. Barreto não disse muita coisa. Mas o jeito como ele começou a anotar mais rápido dizia tudo. Ele sabia. Eles já sabiam. Só faltava uma peça. E agora, eles tinham. Naquela noite, não voltei para casa. Fiquei num hotel barato na saída da cidade. Só com o necessário. Pela primeira vez em semanas, dormi. 3 dias depois, ela foi chamada para depor. E eu tava lá, do outro lado do espelho, atrás do vidro que não mostra quem tá vendo. Janaína entrou na sala com postura. Cabelos soltos, maquiagem leve, roupa neutra. A típica imagem da mulher injustiçada que quer parecer colaborativa. Sentou-se na cadeira com um sorriso leve, como se estivesse pronta para convencer o mundo de que era vítima de uma situação absurda. Mas quando Barreto entregou a transcrição do áudio, o olhar dela mudou. Pequeno. Rápido. Mas mudou. Isso não prova nada,
ela disse, com a voz ainda firme. Coloca você emocionalmente ligada ao momento do desaparecimento. Mostra que você sabia dos riscos. E que não contou nada. Ela cruzou os braços. Tem alguma imagem minha fazendo algo errado? Tem alguma testemunha? Barreto se aproximou, calmamente. Você era a última pessoa com ele. Sumiu por um dia. Mentiu. Escondeu. Isso já é mais do que o suficiente para uma investigação formal. Ela ficou calada. Pela primeira vez, calada de verdade. E naquela hora, eu entendi, ela não tinha mais controle da narrativa. Quando passou pelo corredor, escoltada, me viu por uma fresta da porta. A sobrancelha dela tremeu, como se percebesse, enfim, que tinha perdido. Eu não sorri. Não senti alívio. Só uma estranha paz. Como se o mundo estivesse voltando pro eixo, mesmo que fosse tarde demais para nós dois. Ela não foi presa naquele dia. Ainda não. O sistema é lento, calculista, cheio de degraus burocráticos. Mas quando Janaína saiu daquela sala de interrogatório, ela já não era só uma mulher suspeita. Era um nome em negrito num inquérito de homicídio em andamento. Eu voltei para casa em silêncio, dirigindo pelas ruas como quem atravessa um campo de escombros. As lembranças da gente passavam por mim como flashes, a primeira viagem, o primeiro aniversário, as tardes preguiçosas de domingo no sofá. Tudo parecia mentira agora. Como se eu tivesse vivido dentro de um roteiro cuidadosamente escrito por outra pessoa. 3 dias depois, veio a notícia. Encontraram o corpo do Elias. Foi num terreno afastado, numa área de mata entre Uberaba e Sacramento. Estava coberto de folhas, sem documentos, sem carteira, com sinais claros de agressão. Um celular destruído foi encontrado a poucos metros, junto a restos de mochila e um par de tênis. O laudo do IML confirmou, Elias Monteiro, 36 anos. Causa da morte, trauma craniano. Sem sinais de defesa. Ataque surpresa. Eu estava no trabalho quando o inspetor Barreto me ligou. A voz dele era diferente agora. Mais pesada. Mais definitiva. É oficial, Eduardo. É homicídio. E a Janaína não é mais só investigada. Agora é ré. No dia seguinte, ela se apresentou voluntariamente. Chegou de preto, óculos escuros, blazer alinhado, cabelo impecável. Posou para as câmeras da imprensa como se estivesse indo a um evento corporativo. E mesmo algemada, porque dessa vez estava, ainda parecia encenar o papel de mulher injustiçada. Naquela noite, recebi uma ligação do advogado dela. Ela não vai contestar o divórcio. Disse que quer encerrar isso logo. Ótimo, respondi. Só uma coisa, ela não fala com ninguém. Nem comigo. Não comenta o caso, não explica nada. Só repete que vai resolver do jeito dela. Ponto. Desliguei sem comentar. Nada do que ela dissesse agora me interessava. O divórcio saiu em menos de 2 meses. Rápido, direto. Sem bens disputados, sem brigas por móveis ou carros. Eu vendi a casa, larguei o emprego, mudei de cidade. Peguei um apartamento pequeno em Belo Horizonte, recomecei do zero, com um novo sobrenome na porta e um número de celular que só 3 pessoas conhecem. Passei a evitar espelhos. Talvez por vergonha. Talvez porque, por muito tempo, eu me senti cúmplice daquilo tudo. Por ter ignorado os sinais. Por ter aceitado silêncios como resposta. Por ter confundido frieza com exaustão, mentira com crise passageira. Volta e meia, ainda sonho com ela. Não como ré. Mas como a mulher que um dia dançava na cozinha comigo, segurando uma colher de pau e rindo de qualquer besteira. É estranho como a mente insiste em lembrar da versão boa de quem te destruiu. Meses depois, fui ao velório do Elias. Era um sábado cinzento, abafado. A cerimônia foi simples, com poucos amigos, a mãe dele chorando baixinho no canto, e o irmão, Rafael, fazendo um discurso sem palavras bonitas. Só verdade. Ele errou, sim. Mas não merecia isso. No final, Rafael me abraçou. E disse algo que ficou comigo. Obrigado por não ter deixado ela contar sozinha a história. Porque é isso. Algumas pessoas vivem escrevendo versões da realidade, moldando narrativas, apagando o que não serve, manipulando o que os outros veem. Mas no fim, o silêncio também fala. E, às vezes, a única forma de fazer justiça é quebrar esse silêncio antes que ele te engula. Janaína segue presa, aguardando o julgamento. Ainda não falou uma palavra sobre o que aconteceu naquela noite. E talvez nunca fale. Talvez ache que, se não contar,
ainda terá controle sobre o que sobrou da própria imagem. Mas o controle já escapou. E o tempo, esse não perdoa mentira nenhuma. Hoje eu ando leve. Não feliz, ainda não. Mas leve. Porque descobri que, por pior que seja, a verdade liberta. Mesmo que te deixe sozinho. E se você está ouvindo isso e sente que está perdendo a si mesmo para manter alguém por perto, pare. Antes que seja tarde demais. Porque algumas pessoas não vão te trair com outro corpo. Vão te trair com uma versão da história onde você nunca existiu.